muito especial, porque eu quero apresentar para você o meu Jesus. O Jesus que eu vejo quando eu leio a palavra de Deus, sabe? Porque cada um tem a sua imaginação, né? Cada pessoa tem a forma de fazer a sua ilustração imaginária quando lê um livro, quando lê uma revista ou quando escuta uma história, né? Então eu vou falar para você o Jesus que eu vejo quando eu leio a palavra de Deus. Deus se revela para cada pessoa de uma forma. Jesus se revela para cada pessoa de uma forma. E essa é a forma que Jesus se revela para mim na palavra de Deus. E isso me faz admirá-lo ainda mais, tá? Porque ele é maravilhoso, né? Então vamos lá. Uma das características que eu vejo em Jesus, né? Lógico que eu vejo mansidão, vejo misericórdia, vejo amor, vejo tudo isso nessas questões. Assim, eu vejo sempre, né? A partir do momento ali que ele protege uma adúltera de ser apedrejada, olha que amor, que misericórdia, né? Enfim, eu vejo muitas dessas características em Jesus, mas eu separei aqui 4, que às vezes você pode concordar ou não comigo. Então vamos lá. Primeira, eu vejo Jesus como um homem muito corajoso. Porque Jesus, ele sabia que todos os fariseus, todos os judeus ali queriam matá-lo. E ele andava no meio deles com muita imponência. Tem até uma palavra ali em João que fala, quando ele fala a mensagem, quando ele dá a mensagem ali no templo, né? E ele fala tudo e os judeus e os fariseus, os inimigos dele, começam a falar com ele. Você não é Deus, você não é filho de Deus e tal. Começa a ameaçá-lo e Jesus simplesmente termina a mensagem, sai dali e passa entre eles com toda a coragem. Então, o tempo todo, Jesus fazendo a sua missão ali, ele nunca tem medo. Ele nunca se coloca na posição de frágil, de medo. Não, ele é muito corajoso. Porque ele enfrenta de frente aquelas pessoas que o ameaçam, aquelas pessoas que o critica, que diz que não acredita nele, que ele tem demônio, porque na palavra esses inimigos falam, né? Você tem demônio. E ele fala, não, eu não tenho demônio, eu sou filho de Deus, né? Eu vim pelo meu pai. Então, se ele é muito corajoso, Jesus, ele batia de frente, ele encarava, ele respondia. Como Jesus é Deus, ele conseguia ler a mente. Então, tá lá os fariseus conversando e Jesus, ou pensando em que Jesus chegava e falava, por que você está pensando isso de mim? Então, Jesus era o cara. Ele não tinha medo, ele era muito corajoso. Então isso é algo que eu admiro muito em Jesus quando eu leio a Bíblia, quando eu leio a palavra de Deus. Segundo ponto, Jesus era muito sincero. Ele falava na cara, dura, assim, na cara. Ele não tinha essa coisa de, ai meu Deus, será que eu falo? Não, ele falava. Inclusive com a mãe. Eu acho muito interessante, gente, quando Jesus fala com a própria mãe. Não, você não é a minha mãe, eu vim pelo meu pai. Eu estou, né, quando Maria chega até Jesus e questiona Jesus, dizendo, né, que é a mãe dele, aí ele fala, não, você não é a minha mãe. Ou quando os discípulos falam, Jesus, tem muita gente ao seu lado, ao seu redor, a sua mãe e seu irmão estão ali fora querendo chegar até você. Aí Jesus fala, não, minha mãe e meus irmãos são aqueles que me seguem. Então Jesus fala mesmo, não só isso, né? O tempo todo você vê Jesus falando na cara, né, das pessoas, questionando as pessoas. Ele é sincerão e eu acho isso o máximo. Outra coisa, Jesus é muito focado. Ele sabe para que veio. Vieram as tentações, o inimigo veio tentá-lo, né? Ali quando ele vai fazer o jejum de 40 dias, o diabo vem, o tenta, oferece o mundo e não, ele resistiu até o fim. Então eu vejo Jesus o tempo todo muito focado, ele não se perde. Ele quando vem os inimigos e começam a falar as coisas, os fariseus questioná-lo, dizendo as coisas que poderia pôr ele em questionamento, ele poderia falar, será mesmo que eu sou o filho de Deus? Não, ele em momento algum, ele se questionou, ele questionou a Deus em relação à sua missão. Né? O tempo todo ele foi firme, o tempo todo ele cumpriu o propósito. E Jesus ele não perde o foco, ele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. E a gente pode perceber nítido isso,
né? Essa postura de Jesus focado. Até Pedro, quando Pedro vai lá e questiona Jesus, e Jesus, aparta de mim, Satanás, né? Ele fala isso com Pedro, quando Pedro questiona sobre a sua missão, sobre a sua crucificação, ele aparta de mim, Satanás, né? Porque ele percebe que o Satanás estava usando Pedro naquele momento para enganar Jesus, para poder, né, falar no ouvido de Jesus, para poder pôr dúvidas no coração de Jesus, e ele já repreendeu ali na hora. Jesus sempre teve foco naquela missão que Deus deu a ele, né? Algo que a gente precisa aprender com isso. E outra característica que eu admiro no ser humano, e Jesus para mim é maravilhoso. Jesus era muito autêntico. Jesus, ele era aquilo, sabe? Eu até brinco, eu falo que Jesus era meio bravo, eu vejo Jesus meio bravo, assim, sabe? Mas não, isso não é defeito, para mim é qualidade. Essa autenticidade de Jesus faz com que ele se tornasse uma pessoa mais objetiva, sabe? Direta e reta. Então, assim, é aquele versículo que fala, não seja quente ou frio, se for morno eu irei vomitar-te. Então Jesus era isso, exatamente isso. Sim, sim, não, não. Não tinha meio termo com Jesus. E isso é autenticidade. E eu amo pessoas autênticas. E Jesus, então, né, eu vi essa característica em Jesus o tempo todo. Quando Jesus chega no templo e ele vê as pessoas fazendo a casa de Deus como empresas, como negócios, vendendo, ele chega e derruba tudo. Aqui não, aqui a casa do meu pai não é para fazer isso. Isso é autenticidade. Então, quando eu digo que eu vejo Jesus meio bravinho, é isso, que eu não vejo Jesus aquela pessoa, aquele Jesus bobo, aquele Jesus que aceita tudo, aquele Jesus que, ai, vem, sabe, aquela coisa assim. Não, eu vejo Jesus muito autêntico, que se posiciona, que fala, que mostra e que repreende e que fala com o seu discípulo, aparta de mim, Satanás. Então, assim, Jesus era muito autêntico. E eu amo isso e eu acho que isso é a verdade. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele é a verdade. Nele não há mentira, nele não há falsidade. Agora, uma coisa que a gente precisa entender sobre Jesus. Jesus, sim, é amor. Muito, muito, muito amor. Porque Jesus protegeu, Jesus cuidou, Jesus amparou, Jesus teve misericórdia. E Jesus ensinou com amor, né? Porque Jesus não precisava ter ensinado tudo que ele ensinou, mas ele ensinou porque ele tem amor. Mas Jesus pregou o tempo todo sobre arrependimento. Então isso tem que ficar muito claro no nosso coração, porque a gente fica o tempo todo dizendo, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Sim, Jesus ama, mas a gente precisa entender que Jesus veio para o arrependimento das nossas almas. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados todos os dias, para que nós alcancemos a vida eterna. Então, realmente, Jesus foi amor, Jesus foi misericórdia. Não tiro isso, porque isso é verdadeiro. Mas Jesus, a missão de Jesus, desde o início, foi levar o pecador ao arrependimento. Então, não se esqueça disso. Não se esqueça que Jesus veio muito mais pelo arrependimento. A morte dele foi um ato de amor, mas a trajetória dele foi um ato de arrependimento. Ele veio para nos trazer arrependimento, para nos alertar do arrependimento, alertarmos de que nós somos pecadores. É esse o objetivo. Então, arrependa dos seus pecados, volte o seu olhar para Jesus, porque nele há amor, mas nele há a salvação. Só nele há salvação. E outra coisa que eu preciso te dizer, não há outro caminho que leve a Deus a não ser Jesus Cristo. Não há. Tem pessoas que dizem que todo caminho leva a Deus, tudo leva a Deus. Não. Apenas um caminho leva a Deus. O único caminho, o único acesso nosso a Deus é através de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então essa é a minha visão sobre Jesus. Mas o que eu preciso que você saiba, que Jesus veio para o arrependimento, principalmente. Por isso que Jesus colhia tanto de todas essas características que eu passei, porque ele precisava ser tudo isso para poder alertar sobre o arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. O amor foi na cruz, mas a trajetória foi para trazer o arrependimento. Que a paz de Cristo esteja com você.